Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Começamos a terça-feira e o tema do programa é este, o mal não se desafia. Claro, não tem que se desafiar o mal, não, de maneira nenhuma. Aprendemos com estes espíritos que não é desafiando o mal que mostramos a nossa superioridade sobre ele, não, pelo contrário, nós temos que manter a serenidade, dando continuidade ao projeto de vida que é viver no bem, não desafiando o mal, não, de maneira nenhuma. Desafiar o mal faz com que você, acabe deixando uma brecha para ser influenciado, sem dúvida nenhuma. Então não se desafia o mal, não, apenas mantém a sua oração e vigilância, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema que vai ser abordado pelo nosso amigo espiritual Júlio Del Toro, nos ensinando. Olha só, teremos uma aula com um professor do mundo espiritual falando sobre o tema. Existe coisa mais rica do que isso? Você ter uma aula com um espírito que ele já trafegou nessa estrada da vida como nós estamos trafegando. E por se tornar esse guia espiritual, significa que se capacitou a nos guiar nessa trajetória, nesse caminho da reencarnação. Então daqui a pouquinho nós vamos ouvir nosso amigo espiritual, cigano Júlio Del Toro, certo? Vamos fazer a nossa prece? Vamos começar o dia elevando as nossas forças, ou melhor, nos conectando a esta força a qual nós, seres humanos, intitulamos Deus. Uma força que a humanidade ainda não tem noção do que é, mas para que tenhamos uma referência, demos o nome de Deus e sabemos que esta força, ela é onipresente, onisciente e onipotente. Isso significa que ela sabe de tudo, onisciente, sabe tudo em cada segundo da vida de cada ser humano neste mundo. Nada passa-se despercebido. Onisciente, a ciência de tudo. Onipresente, estar em toda parte ao mesmo tempo. Olha só, se Deus criou o ar, que está em toda parte para dar vida a todos nós, se Ele criou, Ele mesmo não poderia estar? Então Ele está em toda parte, onipresente e onipotente, tem o poder sobre tudo que existe neste universo. Porém, o ser humano, ainda pequenino na sua compreensão desse poderio todo, nós intitulamos este poder de Deus. E aí muitos, não sei se é o teu caso, para ter uma referência, cria um molde, como se fosse um homem barbudo que vive no céu, como se fosse um ser humano administrando a vida de outros seres humanos. É muito pequeno para um Deus que tem este poder todo da consciência do universo, ser um homem administrando a vida de nós, estes pequenos espíritos em evolução que vivem nesse planetinha chamado Terra. É muito pouco, não? Mas não tem problema, isso não ofende em nada, nem diminui nada, pelo contrário. Mas buscando essa visão ampla da força que é Deus, do poder que é Deus, nós melhoramos. Nós é que vamos nos melhorando, entendendo que quando você se liga a essa força, gente, nada, mas
nada pode te impedir. Nada. Olha, palavras do Cristo. Cristo não mente. Gente, o Cristo ia passar nesse mundo para inventar palavrinhas bonitas que agradasse alguém? Não, né? Que agradasse um ou outro? Não. Quando o Cristo diz que tudo é possível àquele que crê, isso não é uma mentira ou uma palavra de um religioso que quer agradar você. Ah, eu vou agradar ele, vou dizer que tudo é possível quando ele crê e que se ele estiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai dizer para esse monte de problema sair da frente dele e estes problemas sairão. Será que Jesus precisava disso? Não, né? Nós é que somos incrédulos, a realidade é essa. Não temos total crença de que Deus pode tudo. E quando Ele, ou quando nós nos ligamos a Ele, nós podemos também. Eu dou muitos exemplos. Gente, o tempo está passando muito rápido. Vamos fazer a nossa prece. Queríamos estar falando aqui muito, mas o tempo urge. Vamos fazer a nossa prece, vamos? No silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Ó Senhor, fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja, amém, e assim será. E assim será, pois é da vontade de Deus, unindo-se à nossa vontade, ou a nossa vontade unindo-se à vontade de Deus, assim será. Passamos a palavra a esse amigo espiritual, Julio Del Toro. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Tudo o que buscamos na terra é buscar junto ao céu o que pode iluminar a nossa alma e guiar os nossos passos. Tudo o que buscamos na terra era para ter uma boa vida, uma boa passagem, onde podemos aprender, desenvolver, espalhar pela terra o melhor de cada um de nós. Tudo o que buscamos em Deus, Deus pode nos dar. Basta sabermos pedir, basta sabermos ir ao seu encontro e trazer da sua ciência, da sua sabedoria, o conhecimento, para poder administrar a nossa vida e tudo aquilo que na terra viemos fazer. Quando nós buscamos em Deus, nós trazemos a materialidade de todas as coisas. Buscai primeiramente o reino de Deus, ensinou Jesus. Buscai primeiro onde está a ciência, a medicina, onde está a política, onde está a religião, onde está o amor, onde estão os preceitos maiores que norteiam todos os espíritos iluminados para trazerem à terra os passos sagrados que vão levar a cada um de nós aos braços amorosos de Jesus e da própria evolução. Para fazer isso, o Espírito
tem que compreender os estágios que ele vive. Cada um tem um estágio que está passando agora. Cada um tem um momento que está vivendo. Os momentos não são iguais, são diferentes. E muitas vezes, dentro da mesma casa, as pessoas estão em momentos diferentes, em estágios diferentes. Cada um tentando compreender seu sentimento, seu pensamento, sua interação com o mundo, com as pessoas, ou com o próprio mundo íntimo que habita dentro de cada um de nós. Dentro dessas variações, o espírito deve entender o que é riqueza, o que é pobreza. O espírito deve aprender o que é multiplicar. E como pode-se fazer algo que muitas vezes não se vê, mas que é capaz de poder mostrar-se e saciar a todos aqueles que precisam de nós. Para isso, Jesus exemplificou com os peixes, com os pães, com a cura, com a fé, com a verdade, com a caridade, multiplicando todas elas, demonstrando que a partir de uma fagulha de vida, tu pode criar um sol. É importante conhecer das fases que vivemos, quando lutamos com o próprio sentimento do que cremos, do que entendemos, de quem amamos, ou até mesmo das mágoas que ainda ferem o nosso coração, e que temos que aprender a vencê-las. Nos momentos que estamos, podemos talvez estar tristes, por não trazer as conquistas que queremos, por não trazer o reconhecimento que queremos, por não estar do lado daqueles que realmente queremos estar, ou por aqueles que estavam se partiram. No momento que se está, necessário é olhar para dentro de si mesmo e começar a buscar outras coisas que podem lhe trazer paz, que podem lhe trazer alegria, pois não existe nenhuma alma tão vazia que não consiga encontrar dentro de si mesma uma luz. Não existe gente que carregue tanta escuridão que não tenha dentro do seu íntimo uma centelha divina, a qual possa acendê-la como uma chama e fazê-la aumentar de tal forma que se transforme num sol. É necessário compreender quando se quer fechar alguma coisa, que outra deve se abrir. Quando tu fecha uma janela, tu começa a abrir dentro de ti os teus pensamentos. Tu começa a entrar no estado de consciência para poder avaliar teus passos, teus rumos, tuas escolhas. Quando tu fecha-te ante a dificuldade do mundo, tu tem que abrir as ideias, tu tem que abrir a criatividade, tu tem que abrir novamente a inteligência para que ela possa ir mais longe, ultrapassar os limites do que teus olhos conseguem ver, para poder ir até onde a tua alma pode alcançar. Quando pedimos, feche o corpo, não estamos dizendo apenas coloque uma couraça de aço para enfrentar uma guerra, porque o soldado tem que estar preparado primeiro. A armadura protege, mas protege aquele que a sabe usar. E quando você se prepara como um bom soldado do Cristo, tu começa a entender como o mal age, por onde ele vem, como ele influencia sutilmente as consciências e os corações, criando primeiro as divergências, as desavenças, os afastamentos. Como ele consegue colocar sutilmente um contra o outro,
como ele consegue facilmente desestimular a fé, tirar os sorrisos, as alegrias, e aos poucos esfriando, cada um vai ganhando terreno para poder conquistar a sua vontade e fazer valer a sua força sobre a moral humana, sobre os desígnios humanos. Quando dissemos fechar o corpo, dissemos fechar a você aquilo que te faz mal, fechar aquilo que te faz se sentir sozinho, com medo, aquilo que faz você dar ouvidos a quem tem palavras felinas e duras, a quem tem palavras ruins, olhar penoso, que muitas vezes com críticas afiadas destroem o que querem os outros construir. Quando dissemos fechar o corpo, dissemos para que você se ligue ao mais alto, buscando da natureza todas as forças que já agem em equilíbrio, da mesma forma que um rio, da mesma forma que uma cachoeira, da mesma forma que um orvalho, da mesma forma que vem do mais alto as chuvas, e que quando vem, já sabem exatamente o que fazer e para onde ir. Dos índios, dos caboclos, dos pretos velhos, dos baianos, dos exus, dos boiadeiros, dos marinheiros e de tantos outros que aqui estão, para poder ajudar a você a entender que quando se une pela força do amor o bem torna-se mais forte e lhe protege. Que quando você começa a mudar os teus passos, revendo muitas vezes os teus conceitos e readequando as tuas ações dentro do teu coração, para poder nunca jogar ao outro uma palavra que fira nem que doa, para que nunca coloque ímpeto e nem tampouco forças que fujam ou que fujam a liberdade do outro ser, tu estará entendendo exatamente o que é selar, cerrar, fechar ou se proteger. Os mais sábios usam de tal trabalho para fechar-se contra as doenças e aprendem a se curar. Os mais sábios fecham-se contra a ignorância e aprendem a perdoar. Os mais sábios fecham-se contra a miséria e aprendem a ser ricos, mas não ricos apenas para si, mas para poder distribuir riquezas a todos aqueles que passam pelo seu caminho. Um trabalho que vem ensinando a cada um a desenvolver de dentro de si mesmo o seu melhor, tal qual fez Jesus. E para aqueles que ainda duvidam, lembra-te que Jesus pediu para colocar na porta algo que a fechasse, fechando para que o mal não viesse a adentrar. Ensinou também que quando se tira o mal, deve-se manter a casa limpa, porque se não assim fizer, outros 7 também virão e adentrarão. Cristo ensinou a fechar o corpo, talvez diferente do que você imagina ou do que conhece, mas da mesma forma ensinando a cada um a se proteger, para que pudesse entender que o bem sempre vence o mal. Mas o mal é inteligente, se você não estiver preparado, ele também estará em você. A prece que Jesus ensinou, quando pediram a ele como poder ou como falar com Deus, era uma forma de fechar o corpo, de fechar a toda a maldade e criar apenas uma porta direta ao Pai, para que assim pudesse trazer das suas benesses e do seu amor. O trabalho que se faz hoje é para ti e para todos que estão contigo.
O trabalho que se faz hoje é um compromisso, não apenas de ficar sem carne ou bebidas, mas um compromisso de trabalhar na tua consciência os valores que você vai querer levar para toda a vida. Se há cá o número 7, de um mês que trabalha a perfeição, hoje é o dia de você se aperfeiçoar. Trabalhe o teu melhor. Aprenda a fazer o melhor. Seja sempre o melhor para os outros. Haja sempre do teu melhor para com todo mundo. E tu vai compreender que o mal não se desafia. O mal se aprende com ele para poder, através do bem, ajudá-lo a também se transformar, a ser um bem. Pois assim tu entenderás exatamente o que Cristo veio nos dar e a missão que cada um de nós tem de aprender. Que Deus bendiga a todos vosotros e graça. Obrigado, meu irmão espiritual Júlio Del Toro. Tá aí, ó. Como se proteger do mal. Mantendo a sua mente no bem. Protege-se do mal aquele que sintoniza no bem. Não é mesmo? Bom, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra agora ao Paulo de Moraes, que vem fazendo essa maravilhosa leitura do Apocalipse, decifrando esse livro que para muitos era uma incógnita. Era um livro de morte, de fim dos tempos. Paulo de Moraes, é contigo. Bom, como dissemos, não demoramos os 5 meses para estarmos de volta aqui, não é? Então, continuando aqui o nosso estudo, vamos aos versículos 10 e 11 do capítulo 9 do Apocalipse de Jesus. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e ferrões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre eles como rei o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Já vimos, portanto, as ilustrações do toque das primeiras 5 trombetas. Agora temos de continuar na aplicação do novo aspecto da profecia, novo aspecto apresentado aqui através dos períodos proféticos. Seu poder era para danificar os homens durante 5 meses. Então vamos logicar. Primeiro, levanta-se a questão: que homem eles danificaram por 5 meses? Sem dúvida, os mesmos que depois haviam de matar, conforme se apresenta no versículo 15 deste mesmo capítulo 9 do Apocalipse, mas aí já na 6ª trombeta. A 1/3 parte dos homens, ou a 1/3 parte do Império Romano, a sua divisão grega. Segundo, quando começariam sua obra de tormento? O versículo 11 responde essa pergunta. Vejamos. Letrinha A. Tinham sobre si um rei. Desde a morte de Maomé até perto do fim do século XIII, os maometanos estiveram divididos em várias facções debaixo de chefes diversos, sem governo civil geral que se estendesse sobre eles. Aí, pelos fins do século XIII, Otomã, ou Osmã, fundou um governo desde então conhecido por Governo ou Império Otomano.
cresceu até se estender sobre quase todas as principais tribos maometanas, consolidando-as numa grande monarquia. Letrinha B. O caráter do rei, o anjo do abismo que vem a ser. Um anjo significa um mensageiro, um ministro bom ou mau, nem sempre um ser espiritual. Anjo do abismo, ou principal ministro da religião que dali saiu quando foi aberto. E essa religião é o maometismo, e o sultão é o seu principal ministro. O sultão, ou grão-senhor, como era indiferentemente chamado, era também o califa supremo, o sumo sacerdote, unindo em sua pessoa a mais alta dignidade espiritual com a suprema autoridade secular. Agora, letra C. Seu nome em hebreu, Abaddon, é igual a destruidor. Em grego, Apollyon, é igual àquele que extermina ou destrói. Destruidor, né? Deu na mesma. Com dois diferentes nomes em duas línguas, é evidente que se pretende representar mais o caráter do que o nome do poder. Sendo assim, ele é apresentado nas duas línguas como um destruidor. Tal tem sido sempre o caráter do governo otomano. Otomã entrou pela primeira vez no território da Nicomédia no dia 27 de julho de 1299. O ataque ao castelo de Bazan nesse ano, quando Otomã pela primeira vez encontrou o comandante da guarnição grega do castelo, representa o princípio da invasão turca do império. Paquímeres, um escritor e historiador bizantino, chama-lhe, abre aspas aqui, o começo dos males enormes e um no qual, durante o espaço de poucos meses, todo o território em volta de Niceia e de Brisa foi saqueado e pilhado. Fecha estas aspas internas. E continua Guilhom. Uma devastação geral. Os cálculos com que alguns escritores têm levado a supor que o período devia começar com a função do Império Otomano é claramente um erro, porque não só deviam ter sobre si um rei, mas haviam de atormentar os homens durante 5 meses. O período de tormento não podia começar, porém, antes do primeiro ataque dos atormentadores, que, como vimos, foi em 27 de julho de 1299. E o cálculo que se segue, fundado neste ponto de partida, foi feito e publicado numa obra intitulada A Segunda Vinda de Jesus, o Cristo, por Liszt, no ano de 1838. Fecha aspas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Até aqui, sua missão consistia exatamente em atormentar por constantes depredações, mas não em matá-los politicamente. 5 meses. Cada mês com 30 dias perfazem 150 dias. Ora, estes dias, sendo simbólicos, significam 150 anos. Começando, portanto, em 27 de julho de 1299, os 150 anos se estenderiam até 1449.
Durante todo este período, os turcos estiveram empenhados numa guerra quase contínua contra o Império Grego, sem, porém, o conquistarem. Chegaram a tomar várias províncias gregas, mas a independência grega era mantida em Constantinopla. Até que, em 1449, se operou uma importante mudança, cuja história vai se encontrar na trombeta seguinte. Então, aguardemos a próxima trombeta para conhecer esta história. Um fraternal abraço e até a próxima. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado à espiritualidade por nos dar a oportunidade todas as manhãs de nos fortalecer para que o dia seja mais produtivo. Quando você se prepara para o dia, tenha certeza que você terá mais proveito desse dia. Tenha certeza. Mas quando você é pego de surpresa em qualquer coisa, você não vai corresponder àquilo que você podia. Então, o programa Madrugada com Deus, ele te prepara para todos os acontecimentos deste dia. Tenha certeza disso. Por quê? Porque você está sendo preparado em espírito, como verdadeiramente você o é. Para que as coisas deste mundo não te perturbe, porque você é além deste mundo físico. Você é um ser espiritual que está encarnado. Lembre-se das palavras de Jesus: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E com essa frase nós encerramos o programa de hoje. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Mateus 26:41, palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã estamos de volta. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.